A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um curso do Centro de Treinamento Baraque. Para quem ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, e esse é o nosso curso Preparando Aulas que Transformam Crianças. Essa é a videoaula de número 2, que vamos falar dos elementos que fazem a sua aula ser uma aula transformadora. Então nós já falamos no primeiro tópico sobre os segredos de uma aula transformadora e agora nós vamos conversar acerca de alguns elementos que vão fazer a sua aula se tornar uma aula transformadora. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa o teu like, deixa o teu comentário, torne o nosso canal relevante. Se você olhar o nosso canal, temos quase 200 videoaulas voltadas ao Ministério Infantil. Vai ajudar você bastante, dê uma explorada no nosso canal, divulgue o nosso material. Nós queremos ajudar você que está no Ministério com Crianças a desenvolver melhor o teu ministério. Nós vamos falar um pouquinho sobre elementos que fazem a sua aula ser uma aula transformadora. Pastor, eu estou dando aula para minhas crianças, para meus adolescentes, mas eu não vejo mudança de comportamento. O que está faltando na minha aula que não vejo essa mudança? Então nós vamos falar com você um pouquinho sobre alguns elementos que vão fazer a tua aula se tornar uma aula transformadora. O primeiro elemento é o domínio do assunto. Pastor, o que quer dizer isso, domínio do assunto? O professor de Ministério Infantil, aqueles que está ensinando as crianças, ele deve dominar o assunto que ele está ensinando. Talvez você já participou de algum curso, de algum seminário. Quando você vai ouvir o palestrante ou vai ouvir o professor, você diz, meu Deus, ele não domina o assunto. Ele está ensinando, mas ele não tem o domínio do assunto. E normalmente, qual é a primeira reação que acontece quando nós vemos que a pessoa não domina o assunto? Primeiro, a perca do interesse. Segundo, a gente não dá crédito realmente àquilo que está sendo ensinado. No Ministério Infantil é muito triste nós vemos muitos professores que vão para a sala de aula sem dominar o assunto. Muitas vezes não receberam o assunto que vai ser ministrado para as crianças, outras vezes negligenciaram o estudo do assunto, diz, eu já dou aula há tantos anos, já conheço esse assunto, e não se atentou ao estudo do assunto, e muitas vezes não sabe como preparar uma boa lição, e isso acontece que ele não domina o assunto. Então essa falta de domínio do assunto provoca nas crianças uma aula sem efeito. A criança ouve, presta atenção na aula, mas não se tem transformação na vida desse nosso aluno. Então, primeira coisa importante, eu devo dominar o assunto que eu vou ministrar. Dentro da sala de aula, você, meu irmão, você, minha irmã, é a autoridade máxima naquele assunto. Você tem o máximo de conhecimento. Pastor, como é que eu faço para dominar o assunto, para conhecer bem o assunto? Primeiro, faça um estudo profundo da tua lição. Meu irmão, não dá para preparar uma lição para o Ministério Infantil em 1 hora de estudo. Isso é impossível. Ou pegar a revista da escola dominical, ou o roteiro do culto da salinha e dar uma lidinha de 10 minutos e ministrar uma boa aula. Você deve gastar tempo com aquela aula. Normalmente nós aconselhamos 7 dias. Pastor, 1 semana para preparar uma boa aula? Sim. Você vai gastar pelo menos 15, 20 minutos diários estudando a tua lição, buscando detalhes novos e se aprofundando no assunto. E quando você for para a tua aula, você vai dominar o assunto. Então, primeira coisa, eu devo fazer o estudo profundo da lição, eu devo conhecer profundamente o assunto que está sendo ensinado. Segunda coisa importante, traga detalhes novos.
Então, muitas vezes o professor, principalmente de juniores, de alunos de primário, a criança já foi criada na igreja, ela já conhece as histórias. Então, traga detalhes que vão enriquecer a tua história. Então, eu vou falar da Arca de Noé, eu vou falar as dimensões da arca em metro, para que a criança tenha uma noção daquilo que está sendo ensinado. Vou falar sobre o gigante Golias. Eu posso traçar na parede com uma trena 2,95 m, que era a altura de Golias, e colocar a criança ali para que ela sinta a diferença dela do tamanho de Golias. Então esses detalhes vão tornar a tua aula transformadora. O teu aluno vai gravar no coração, e quando ele tiver adulto ele vai dizer: nossa, eu assisti a aula da tia, do tio, quando eu era criança, ainda está no meu coração. Então traga detalhes que vão fazer diferença na tua aula. Outra coisa, traga sempre um novo, surpreenda o teu aluno. Às vezes o teu aluno diz: eu já conheço essa história, eu já vi essa lição, mas daí o professor traz um novo, algo surpreendente, e a criança vai ficar marcada no coração. Isso vai provocar transformação na vida da tua criança. Então é muito importante para você, primeiro, domine o assunto, conheça o assunto, extraia da lição, tire da lição o máximo possível de informações, de detalhes, e traga uma aula rica, uma aula que vai impactar o coração da criança. Então o primeiro elemento de uma aula transformadora é o professor que domina o assunto a ser lecionado. Segundo elemento de uma aula transformadora, uma ministração envolvente. Uma coisa importante no ministério com criança, quando vai se pregar para criança, para ensinar criança, monólogo com criança não dá certo. Pastor, o que é o monólogo? Eu falo e o aluno ouve. Criança, elas têm sede de se expressar, de falar, de participar. Então eu preciso ter uma ministração envolvente, eu preciso dar oportunidade para a criança se expressar. Então eu vou trazer perguntas que vão aguçar a mente da criança, eu vou trazer alguns detalhes e buscar se eles têm conhecimento daquele detalhe. Então eu vou dar oportunidade. Pastor, segundo detalhe de uma aula transformadora, uma ministração envolvente. O teu aluno tem oportunidade de se expressar, ele tem oportunidade de falar. E é importante, irmão, por quê? Porque se eu não tenho o primeiro detalhe, que é o domínio do assunto, muitos professores, ele fecha o assunto, ele tranca o assunto, não dá oportunidade do aluno falar, do aluno fazer perguntas. Por quê, pastor? Ele não está preparado para responder essas perguntas. Então, se eu não tenho domínio do assunto, eu fecho toda a oportunidade do aluno participar. Mas se o professor domina o assunto, ele dá liberdade para o aluno se expressar. Então, uma ministração envolvente é aquela que o aluno tem oportunidade de se expressar, de opinar, de fazer pergunta, e o professor tem o prazer de responder. Irmãos, isso marca o coração da criança, isso vai trazer transformação para o teu aluno, isso vai trazer mudança. Uma coisa importante, se eu entendo a razão, se eu entendo o motivo, isso me leva a praticar, isso me leva a fazer. Então é muito importante isso, uma ministração envolvente. Então, primeiro, domínio do assunto. Segundo, tem uma ministração envolvente, dê oportunidade para o teu aluno se expressar, fazer pergunta, participar da tua aula mesmo. E o terceiro importante, uma linguagem adequada. Eu preciso compreender que cada faixa etária ele tem um vocabulário diferente, tem uma maneira diferente de se expressar, tem uma maneira diferente de usar as palavras. Então, muitas vezes falta esse vocabulário adequado. O professor, ele ministra tanto para as crianças do berçário como para os juniores, com a mesma linguagem, falando do mesmo jeito. Isso não dá certo. Eu preciso ter um vocabulário, uma linguagem adequada a cada grupo de faixa etária, a cada grupo de crianças, saber me expressar. Essa linguagem adequada, ela precisa ser simples, então de maneira que a criança venha compreender. E outra coisa, direta. Muitas vezes para as crianças pequenas eu preciso ser direto. Olha, Deus mandou amar o próximo. Pronto.
Eu preciso ser direto para que o aluno capte aquilo que eu quero ensinar. Então, uma linguagem simples e direta vai ajudar o teu aluno. E com o vocabulário adequado. Pastor, eu não posso usar uma palavra nova, eu não posso usar uma expressão nova. Pode, mas eu preciso entender, se a palavra é nova, o meu aluno não conhece, eu preciso dizer para ele, olha, essa palavra significa isso, essa expressão que eu estou usando, ela significa isso. E muitas vezes até pedir para a criança repetir aquilo que você falou, para que ela venha realmente aprender. Então, uma aula transformadora, ela começa primeiro com o domínio do assunto, o professor domina o assunto. Segundo, ele faz uma ministração envolvente, então na aula dele eu posso me expressar, posso fazer pergunta, tem oportunidade quando é aberto de falar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. E por fim, tem uma linguagem adequada, eu consigo entender o que o meu professor está ensinando, e isso vai transformar a vida do teu aluno, isso vai mudar a vida do teu aluno por completo. Gostou da aula? Deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilhe com outros essa aula, essa videoaula, deixa outros também aprender um pouco mais. Se ficou alguma dúvida, WhatsApp 19 981 16 80 12. Conheça os outros cursos do Centro de Treinamento Barak. Nós somos uma igreja de crianças, evangelizando e discipulando mais de 100 crianças e adolescentes em situação de risco, e todo o recurso financeiro para esse projeto vem de alguns cursos que não são gratuitos. Então, você fazendo um curso que não é gratuito, você vai estar nos ajudando. Esse material tem um lindo e-book preparado para você, então se você ainda não tem um e-book, adquira o e-book. Temos vários e-books voltados a Ministério com Criança. Pastor, o que é um e-book? É um livro digital que vai te ajudar bastante no Ministério Infantil. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Ainda tem mais uma aula, são 3 aulas essa segunda, tem mais uma aula. Fique todos na paz do Senhor. Amém.